Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos ter uma roda de discussão aqui de mulheres na liderança, com algumas convidadas super especiais no mês da mulher. E eu tenho a honra de convidar as fundadoras do Sou Nós, a Rita e a Geisa, para discutir um pouquinho aqui sobre quais são os principais desafios aí que a gente encontra. Mas antes de qualquer coisa, meninas, sejam bem-vindas. Queria agradecer a presença de vocês aqui e queria que vocês contassem um pouquinho o que eu sou nós, mulheres, e um pouquinho da carreira de vocês também, tá bom? Obrigada. Olá, obrigada pela oportunidade de ter esse bate-papo tão gostoso. Falar um pouquinho da Sou Nós. Sou Nós nasceu dentro do nosso coração, meu e da Rita, tem uns 2 anos, que a gente vem sentindo a Sou Nós, né? E o que a gente quer que seja um espaço de conexão entre mulheres, para que a gente se fortaleça a partir das nossas histórias, das nossas vivências, das nossas fragilidades, e juntas a gente consiga se fortalecer e construir vários caminhos alegres, prazerosos. Essa é a ideia do Sou Nós, que ela ocupe um pouquinho assim do lugar daquela melhor amiga quando você está sozinha e você precisa. É pretensioso, sabemos, mas é possível. Então, é isso que a gente quer. Ótimo. Bom, eu acho que, complementando o que a Geisa trouxe, a Sou Nós, ela vem com o intuito de conectar, de trazer essas redes de relacionamento, essa forma gostosa da gente conhecer pessoas, da gente se integrar com essas mulheres, da gente ter troca, e a troca de experiência, a troca de vivência, uma ajudar no problema da outra, do que a gente está fazendo, e eu acho que isso é Sou Nós. E falando um pouquinho da gente, vou começar por mim, depois passo para a Geisa. Eu tenho mais de 30 anos de carreira, eu já passei por várias áreas de negócio e faz 14 anos que eu trabalho focada com desenvolvimento de pessoas, e eu acho que isso também faz a diferença quando a gente olha, né, os nossos papéis e nossa jornada dentro da Sou Nós e dentro da liderança feminina. Né, e a gente aprende e faz liderança feminina todo dia, né, na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido, com nas os multifunções, pais, né? nas multifunções. Falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei minha carreira como assistente social e trabalhava com um grupo de mulheres nas comunidades em Niterói, no Morro do Estado. Foi uma experiência única na minha vida e desde então eu entendi a força do coletivo, né? O coletivo é muito forte, pode levar a gente a qualquer lugar. E depois eu entrei no mundo corporativo e sempre trabalhei com desenvolvimento organizacional e de pessoas, né? Olhando para todos os processos de RH, mas o foco sempre foi desenvolvimento humano. E a Sonós é isso, né? A gente aportar tudo que a gente sente, que a gente conhece e criar esse espaço que é um espaço de conexão. É isso que a gente quer. É muito legal, porque o projeto acho que nasceu muito da essência do que vocês já vivem, né, no dia a dia. Então, quando eu conheci o projeto, eu senti que, na verdade, era algo que já fazia parte da minha vida e talvez a gente não conseguisse se encontrar, né, em grupos ou enfim, justamente dessa forma com o propósito de conexão que vocês estão criando, assim, isso foi o que mais me atraiu no Sou Nós. Mas acho que um ponto principal aí que vocês trouxeram é a questão da liderança. Então, vocês são líderes, mulheres líderes, né? E a gente separou algumas perguntas aqui para a gente discutir, que aí fica interessante vocês colocarem o ponto de vista de vocês e os desafios que vocês encontraram também, tanto nas líderes que vocês têm, quanto vocês como líderes, tá? Então, a gente tem aqui primeiro o que é liderança feminina para vocês. Bom, Lu, eu penso que a mulher ela já nasce líder, né? Porque desde pequena a gente tem que lutar muito para ter fala, né? Desafiar o status quo da situação onde a sociedade nos coloca, é usar o rosa, é ter a boneca, pelo menos na minha geração, isso era muito forte, e de repente eu nem queria brincar de boneca. Então você começa a exercer uma liderança quando você decide onde você quer estar, os lugares que você quer estar,
e como você vai desenrolar as suas relações com as pessoas. Para mim, é o primeiro caminho. Então, ser mulher já implica nascer líder. E aí a gente chama de líder de si mesma, né? Porque ou você vai e faz, ou as pessoas vão fazer do jeito que elas acham que é bom para você. Então, acho que o primeiro exercício de liderança, do que é liderança feminina, é poder decidir onde quer estar e com quem quer estar e o que quer fazer. Isso, para mim, é fundamental, é a minha base, é o que eu sempre fiz. Com muita luta, mas é assim, é desse jeito. Muito bom. E acho que dentro disso que a Geisa está falando, tem um tempero que para mim é muito importante, que é a autoconfiança, né? Porque se a mulher não consegue trazer esse posicionamento, trazer essa forma como ela pensa, essa vontade, não consegue se expressar da forma correta, ela não vai conseguir alcançar o espaço que ela quer. E ela tem muito potencial para fazer muitas coisas. Todas as mulheres têm, né? E acho que isso vem muito, tem que vir de dentro. Ela tem que ter essa força interior para poder fazer. Lógico que a gente receber suporte, maravilhoso. Quanto mais suporte a gente recebe, mais fácil a vida é, né? Mas nem sempre todas as mulheres têm essa oportunidade de ter todo esse suporte ao redor, né? E acho que isso que é importante, a mulher buscar esse espaço de apoio, de suporte e buscar essa força dentro dela para poder fazer a diferença na vida dela mesma. Em primeiro Eu lugar. acho que a liderança feminina, né, ela vem como um caminho a ser seguido, aonde eu, né, como mulher, defino exatamente os passos que eu quero dar e as pessoas que eu vou influenciar, quem que eu vou me relacionar e ter nessa jornada e tomar essas decisões, né, por nós, né, com base nas nossas vivências, né. A gente tem uma outra pergunta que fala sobre os desafios enfrentados por mulheres em posições de liderança hoje em dia. Você já falou um pouquinho, né, Geisa, sobre isso, mas quais vocês acham que foram os principais desafios que vocês tiveram, assim, que vocês também observam que algumas mulheres têm tido, assim, vamos falar no século que estamos atualmente? Eu acho que começa pela própria oportunidade, né? Em muitos momentos, só o fato de ser mulher já te coloca num lugar de não ter oportunidade. Então, começa por aí, né? E quando a oportunidade surge, você tem que se provar tanto, você tem que se capacitar muito mais do que um homem, você tem que ter muito mais determinação do que um homem, você tem que ter uma performance absurdamente maior do que a de um homem, porque os holofotes para uma mulher, eles são diferentes. Essa régua, ela é diferente, né? E quando você finalmente chega numa cadeira de liderança, você é muito exigida. E aí você começa a lutar pelo espaço à fala, pelo espaço em estar em mesas de decisões estratégicas, né? De decisões importantes. Mulheres no RH, por exemplo, durante muito tempo, né, o RH ainda existe hoje, é muito confundido com a área da festinha de fim de ano. Né? Então, como que essa liderança feminina se coloca no lugar de decisões estratégicas, decisões para o business? Você tem que se provar muito. E, ao longo da minha trajetória, eu vi muitas mulheres se masculinizando, usando roupas mais masculinas, um tom de voz mais agressivo, para conseguir um mínimo de espaço. Só que esse custo é muito alto, porque custa a sua essência, custa seu jeito de ser. Eu deixo de cuidar do meu feminino, do meu instintivo, para me masculinizar e dar conta desse mundo que é masculino, né? Do Então, patriarcado. eu acho o grande desafio é a gente se provar o tempo todo. E, às vezes, a gente deixa de ocupar espaços que são igualmente importantes na nossa vida, porque você só olha para o espaço do trabalho, para o espaço profissional. Isso tem um custo enorme, né? Mas a boa notícia é que eu acho que esse coletivo que começa a surgir em várias frentes, e a Sou Nós é uma delas, isso fortalece, né? Esses grupos de mulheres. E quando eu olho assim,
as nossas ancestrais, quando a gente teve direito ao voto, essa construção começou lá atrás e não vai parar. A gente vai continuar, só que agora a gente descobriu que sozinha a gente não faz nada, tem que ser junto. Os espaços estão organizados, tem mídia, tem. Então eu vejo uma jornada linda aqui para frente, assim, é um legado. Para mim, assim, é um legado que nos foi deixado e que agora a gente pega e continua cuidando e construindo até o fim, né? Que é difícil, é uma jornada linda e de muita dedicação, eu creio. E trazendo assim, um complemento nisso, que eu acho que é muito importante, a mulher, quando ela está sentada numa cadeira de liderança, ela é cobrada de todo mundo. Né? Não é só a autocobrança, porque ela se cobra o tempo inteiro para fazer o melhor, mas é o marido que fala, poxa, você não chegou em casa ainda, é o filho que fala, eu não te vejo, é a empresa que fala, você ainda não entregou, é uma cobrança enorme, e como a gente, como mulher na liderança, consegue se dar esse espaço e se valorizar, inclusive para abrir a agenda para nós, né? Para a gente se cuidar, para a gente se olhar, para a gente não se perder dentro dessa masculinização do dia a dia e para a gente trabalhar essas nossas relações, esse nosso amor que a gente tem para dar, essa nossa doação, esse feminino, essa harmonia, essas coisas que a gente pode fazer tão bem em todos os ambientes que a gente está, né? Seja com a família, seja com amigos, seja no ambiente de trabalho, seja com a gente mesmo, da gente ser generosa com a gente, para a gente se cuidar e de repente se amar um pouco mais, né? E falar hoje sobre mim, né? Talvez não seja sobre o outro, né? E não ficar só trabalhando em cima do outro, né? Porque a mulher nesses anos de história, ela sempre viveu muito para outros. Né? Ela nunca se olhou de um lugar mais próprio. Né? Eu venho, por exemplo, de uma família de mulheres muito fortes. A minha avó já trabalhava. Então, você pensa que naquela época não era uma geração que as mulheres, na sua maioria, trabalhavam. Né? Mas, assim, foi uma geração de mulheres fortes, mas muito lutadoras. Sabe, que tiveram que conquistar cada espaço que elas foram avançando. E acho que isso para as novas gerações nem faz muito sentido. Né? A gente está agora entrando num mundo que talvez a gente tenha que as empresas principalmente vão ter que reolhar isso, porque isso já não vai mais fazer conexão com a geração que está vindo por aí, que está querendo mais equilíbrio, que está querendo uma vida melhor, que já não acredita mais nesse workaholic que era das gerações passadas, que a gente ainda faz parte, né? Pelo menos Geise e eu, de trabalhar às vezes 8, 12, 13, 20 horas por dia e achar que está tudo bem. Eu tenho uma observação nisso que vocês comentaram, que a mulher, na verdade, ao longo do passar dos anos, ela lutou por esses passos, né? Ela lutou para poder, né, ter esses mesmos direitos, mas ela não deixou de ter as outras funções que ela também tinha. Então, na verdade, a gente fez um acúmulo de função, né, das multifunções que eu estava falando, por isso que eu brinquei, e isso também sobrecarrega, né? Um outro ponto que você colocou, Rita, é sobre a questão. Eu fiz um treinamento com a minha equipe de liderança essa semana para a gente fazer um estudo mesmo sobre as gerações Y, X, Z e essa geração alfa que está vindo agora também, que um dos fatores motivacionais deles são o equilíbrio e é a inclusão, é a equidade. Então, assim, a diversidade. Então, nem só falando das mulheres, mas falando de outras minorias, né, outros grupos que também precisam ser representados, também precisam lutar por esse espaço. Eu quero deixar claro que essa roda aqui que a gente está tendo, ela não é para gerar uma competição entre homem e mulher, tá? Eu acho que cada um... Não, de jeito nenhum. Perfeito. A individualidade não é conflitoso, vamos falar assim, mas existem muitos paradigmas a serem quebrados que acho que o intuito principal é trazer isso, né? Eu ainda bem, eu vivo num círculo de amigos,
que inclusive apoiam muito todas as minhas causas, o meu trabalho, a forma que eu escolhi liderar, né, seguir a minha vida. E o que é muito triste é que muitas vezes a gente só consegue ter essa autoridade quando você tem essa representação masculina do lado, né? Sim. Então, isso é, para mim, o maior desafio, assim, né? Se para eu ser realmente quem eu sou, eu preciso ter algo para complementar sempre que não seja só a Luísa, né? Mulher Luísa. Mesmo na vida social, né, Luísa? Ainda nos dias de hoje, quantas de nós entrou em restaurante em grupo de mulheres e o garçom simplesmente faz de conta que você não está lá? Aquele grupo, gente, isso existe hoje em São Paulo. E existe em outros lugares. Então, assim, precisa ter a figura de um homem para que a gente seja respeitada. Felizmente, essas coisas estão parando de acontecer, mas ainda acontecem. E aí é isso, a gente não pode desistir, né? E isso é engraçado que você está falando, que eu tive uma experiência uma vez na minha vida, que eu fui encontrar um grupo de amigos, mas eu cheguei sozinha num bar. Né? Era um bar meio boate, assim, de noite. Então eu cheguei, eu estava de carro, eu parei na frente para o manobrista estacionar, ficou todo mundo me olhando como assim, se eu fosse uma pessoa muito estranha. Como que essa mulher está chegando sozinha numa boate? Sabe, parecia... Meu sentimento era todo mundo me vigiando, assim, olhando para mim, me julgando, porque eu cheguei sozinha. E só a diferença é que meu grupo de amigos estava lá dentro, eu ia encontrar pessoas, homens e mulheres, né, ali. Mas eu acho que isso ainda é uma coisa real no nosso mundo, né? A gente tem que cada vez mais quebrar esses paradigmas e também ficar bem da gente fazer coisas sozinhas, né? Porque não tem problema da gente, de repente, estar com vontade e ir num cinema, né? Sozinha. E se questiona, não, eu não posso ficar sozinha, eu tenho que ir com alguém, eu tenho que estar acompanhada. É verdade. E eu acho que não tenho. Aliás, eu tenho que falar, eu adoro fazer algumas coisas sozinhas. Tem dia que eu prefiro falar, não, hoje, ó, é um dia que eu quero, sei lá, dar uma volta e eu quero ir sozinha. Eu vou tomar um café, vou comer, vou num restaurante, enfim, né? Eu acho que tem momentos que eu gosto de estar comigo, me curtir, né? Curtir a mim mesma. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as características específicas que tendem a ser associadas à liderança feminina? Eu acho que aqui, assim, tem um misto, né? Quando a gente olha, assim, para o lado mais obscuro dessa tendência, achar que somos o sexo frágil, que não teremos tempo para dedicar se formos mãe, que somos vulneráveis, que somos loucas também, porque quando a gente se posiciona de uma forma um pouco mais assertiva, aí tá louca, tá, peraí, tá com algum problema, né? Tá de TPM. Tá na TPM, então, assim, existe, né, uma tendência de associarem as mulheres, a liderança feminina, a esse lugar mesmo da fragilidade e vulnerabilidade. Mas, felizmente, né, algumas pesquisas, e a gente andou olhando uma da McKinsey, de 2018, que comprova, que traz para a gente que as empresas que têm uma diversidade na liderança, com um grau de mulheres efetivamente em posições de decisão, trazem maior produtividade, trazem mais inovação, trazem equilíbrio, porque quando a gente fala de diversidade, óbvio, diversidade traz equilíbrio. São diversos pontos de vista que estão ali, ó, num debate. A perspectiva da mulher é diferente da perspectiva do homem, e não tem uma que seja melhor do que a outra. O melhor é essa soma. São as somas, né, das diversas opiniões, das diversas perspectivas. Então, a gente tem muito que avançar ainda, né, para mudar um pouco dessa tendência de achar que somos mais vulneráveis e frágeis, mas a gente já começou a mostrar que o lugar é outro. É um lugar de muita assertividade, de entrega de resultado, inclusive para a marca.
uma marca hoje, né, que entrega uma diversidade nas posições de liderança, é uma marca que quer ser consumida. Hoje o consumidor também escolhe por aí, a informação está aí. Eu não quero, eu escolho de quem eu vou comprar, dependendo do posicionamento político da companhia, o que faz. E os consumidores estão fazendo isso. Então, só tem a agregar quando a gente coloca mulheres em cargos de liderança. Mas eu acho que tem essa bilateralidade, né? Bilateralidade, Uhum. E acho que nisso tem uma coisa que para mim é tão forte, porque assim, a gente trabalha hoje e os negócios ocorrem num ambiente absolutamente incerto. A gente não sabe o que vai acontecer. Mesmo você com tendências, estudos, muitas vezes você não sabe. E a mulher tem uma característica que para mim é fortíssima, que é a intuição. Então, quando ela olha às vezes e consegue fazer uma análise daquele cenário, daquilo que ela tem, normalmente ela usa a intuição dela, ela traz para a mesa a intuição dela. Todos esses sentimentos que estão conectados com a parte de negócio, eu acho que por isso que você vê hoje, quando você tem mulheres na liderança, geralmente são mulheres que estão com sucesso, que estão se desenvolvendo bem, que estão fazendo um excelente trabalho. E isso é uma coisa porque vem desta característica, que ela é uma característica mais feminina. Tem homens com muita intuição? Lógico que tem, mas tem uma característica forte feminina, porque a mulher ela é mais conectada com essa coisa que é menos palpável, menos tangível, e isso é uma fortaleza, e a gente tem que olhar isso para nós como uma fortaleza, e não como um demérito, né? Olhar essa nossa característica como nosso ponto de apoio, de suporte para as nossas tomadas de decisão nas nossas próprias vidas, né? Eu acho isso muito importante. Ótimo. Rita, eu uso demais a minha intuição. Você está falando isso, é muito verdade. E assim, como funciona, né? É lógico que tem assim a experiência, o tempo de estrada, no meu caso, mas isso somado à intuição dá um resultado bom, porque a gente parece que você consegue ouvir assim, ó, vai por esse caminho aqui que vai dar certo, é meio isso, né? É muito verdade muito bom. o que você trouxe. Eu uso muito a minha intuição e eu gosto. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Qual o impacto dessas tendências de posicionamento dentro da organização? Acho que eu comentei um pouquinho aqui na outra pergunta, né? Mas, para mim, a gente olhar e acolher a diversidade, a equidade. Acho que esse é um posicionamento bem importante de qualquer organização, de qualquer companhia. Isso é business, sim. Quando a gente pensa aí num olhar mais holístico, mais transversal, a gente até olhando lá para os desafios, lá as ODS, né? Que a gente tem um item que se coloca com relação à equidade feminina, isso é negócio. A empresa que não entender que isso daqui tem que acontecer vai ficar para trás. O impacto de não ter um ambiente diverso é um impacto para o negócio, para a marca. É dinheiro, né? Então, para mim, é isso. É super importante a organização acolher essa diversidade. Eu acho que a gente ainda tem muitos desafios no mundo corporativo, sabe, das empresas, porque a gente ainda tem empresas que são um pouco mais tradicionais e que eu, na minha experiência, assim, já vi alguns casos até de amigas, né, de outras pessoas que por ser mulher, por dar de repente numa certa idade, se é uma pessoa que tem um relacionamento mais firme, às vezes não é nem cogitada para uma posição no processo seletivo, sabe? Porque essa mulher pode engravidar a qualquer momento. Então, isso para mim é uma característica péssima, assim, que a gente ainda vive na nossa sociedade, né? E o impacto disso, ele pode não ser naquele momento na empresa, mas ele vai ser a médio e longo, não tem como fugir. Porque, de repente, outras pessoas que estão entrando na empresa com outras cabeças, porque a gente já tem, de novo, mix de geração nas empresas, vão olhar para aquilo e falar, isso aqui não serve para mim. Porque vai acabar aparecendo, não tem como, né? Quem está dentro acaba enxergando esse tipo de
de preconceito, não deixa de ser um tipo de preconceito, né? A Então, gente, eu acho que isso é e acho importante. que, desculpa, acho Imagina. que o que está vindo, né, as novas gerações que estão vindo, eles são os futuros colaboradores, eles são os futuros empresários, e quando a gente fala de negócios que aí garantem uma perpetuidade aí, que se empresas que já têm anos e vão ficar anos no mercado, é necessário que elas se adaptem a isso, né? Que elas se enquadrem, não é Fundamental. nem adaptação, É. elas se enquadrem nisso, né? Fundamental. E acho que isso é só um exemplo, né? Mas assim, esse para mim é um exemplo que é muito vivido. Eu já vi isso acontecendo nas minhas experiências. Eu acho isso muito importante que a gente quebre esse paradigma, né? Quebre esse paradigma. Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados por mulheres na busca pela liderança em seus negócios ou nas organizações? Bem um pouquinho lá do que a gente conversou no começo, né? Mas trazendo para ela chegar nessa liderança, o que vocês acham que é o mais difícil, assim? Ela confiar nela, porque desde que você nasce, você ouve muitos nãos, no sentido de que, você. E eu falo isso sobre minha experiência, porque a minha geração era mais assim. Eu fico muito feliz quando eu vejo um movimento diferente. Eu tenho 2 filhas e eu fiz diferente do que foi feito comigo, mas desde muito cedo, assim, não, isso aqui não é para menina. Menina não pode. Menina não gosta de matemática, menina. E não. E aí você cresce achando que não. Então, eu acho que a primeira barreira a ser quebrada, né, o primeiro desafio é desenvolver a confiança em você, é acreditar que sim, que você pode estar onde você quiser, fazer o que você quiser. E quando você consegue vencer essa barreira, as coisas acontecem, né? Com todas aquelas questões que a gente trouxe aqui, de ter que se provar, de ter que ter uma performance muito boa, mas, de novo, acho que o coletivo nos fortalece, né? Grupos de mulheres, troca de experiência, esse nosso bate-papo aqui. Então, ouvir o que a outra viveu e como que superou, eu acho que isso também ajuda. Não é simples, mas é possível, né? Isso é o que eu acredito. E acho que além disso, tem uma questão que assim, vencendo essa primeira barreira, aonde eu busco apoio, né? A gente vê, eu uma vez estava conversando com uma pessoa que é um investidor, e assim, é muito mais fácil hoje você ter investimento em empresas que o homem vai fazer o pitch, né, para falar sobre a empresa, do que uma mulher. Né? Então, assim, como você arruma apoio? Como que você constrói uma rede de apoio? Isso também é uma construção que precisa ser feito durante a jornada. Né? Eu acho que tem essas 2 barreiras, porque não adianta fazer, por exemplo, buscar um negócio ou ter uma posição chave numa organização, precisa ter apoio. Você não vai conseguir chegar lá sozinha, você vai ter que construir essa rede de apoio nessa jornada, nesse caminho. Né? Então, isso é muito importante. Parece que, assim, às vezes a mulher tem um pouco de vergonha de buscar e pedir ajuda e pedir apoio, né? Ela acha que isso vai mostrar a vulnerabilidade. E eu acho que isso também vai mostrar a força de vontade, né? A questão do que ela quer correr atrás, do que ela quer fazer de diferente. E eu acho muito bonito, eu vi uma vez na CBN a história de uma mulher, já uma senhora, que ela era uma física, e ela teve o apoio de estudar, imagina, década de 40, do marido dela. Ela teve esse suporte dentro da casa dela. E ela conseguiu fazer uma série de coisas na vida dela por conta desse suporte. Isso foi uma raridade naquela época, né? Hoje em dia a gente tem muito mais espaço para isso, mas a gente tem que buscar essa rede de apoio para dar essa fortaleza para a gente, além da gente de fato ter essa autoconfiança. Se a gente se sabotar, não vai dar para ir para frente, né? E a gente tendo autoconfiança, a gente consegue buscar ajuda. Eu acho que um ponto
falando quando a gente se torna essa líder, né? Vem um pouco de síndrome de impostora depois, né? Se eu realmente sou capaz, tenho E mereço. capacidade para estar aonde eu cheguei, né? Você começa a se questionar. Óbvio, isso tem muito a ver com a segurança, a autoconfiança, como a Geisa falou, mas porque quando você chega lá, existem tantos questionamentos em volta, né, da estrutura que a gente está, que aí você leva para dentro, né? Você leva para você. E aí você começa a se questionar se eu sou merecedora de estar ali, né? Isso é bem. Eu passei por uma fase assim, e o que me ajudou mesmo foi, como a Rita falou, eu tive uma rede de apoio muito boa. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu tive muito acompanhamento profissional para me ajudar. Eu sou uma líder nova, né? Então, comecei a ser líder muito nova, antes dos 30 mesmo. E foi isso que, se eu não tivesse esses profissionais em volta, assim, eu acho que eu teria. Deixa eu estacionar um pouco aqui, porque tá me consumindo muito, tá me estressando muito, tá me deixando minha saúde mental, né? Enfim. Mas eu acho muito legal, assim, conversar com vocês, porque acho que a troca mais legal que a gente tem é sobre o nível de maturidade profissional, com certeza. Vocês viram muitas evoluções, assim. E quando eu escuto mulheres como vocês, líderes como vocês, dá coragem, a gente continua inspirada, a gente fala, olha, vai, né? Eu acho que o meu caminho, os desafios que talvez vocês enfrentaram no início da carreira de vocês, hoje, e eu espero que eu consiga fazer isso para a próxima geração, ele tá ficando um pouco mais flexível, né? Coisa que talvez lá atrás vocês não tiveram tantas oportunidades como as próximas gerações estão tendo, né? Perfeito. E é um caminho lindo, né? O caminho da liderança. Quando você para pensar a liderança, seja ela qual for, no que você pode fazer, né? Na diferença que você pode fazer para a sociedade, para as pessoas, e seja líder onde você for líder, mas assim, é muito bonito o papel da liderança. Eu acho que não dá para desistir. Eu acho que, apesar de tudo, a gente não pode desistir, Não porque pode. é uma missão. Eu vejo a liderança como quase uma missão, sabe? Mas uma missão linda. Eu creio muito nisso. Ótimo. Meninas, queria agradecer vocês por esse bate-papo. O projeto de vocês é muito legal. Aqui embaixo está passando as redes sociais, né? Sou Nós Mulheres, para o pessoal seguir. Terão muitos projetos da Sou Nós, né? Que vão englobar e conectar várias mulheres. Então, quem estiver lá nas redes sociais vai poder acompanhar um pouquinho do que vocês estão organizando, trabalhando. E parabéns pelo projeto, parabéns pela jornada de vocês. Vocês são mulheres inspiradoras, assim. E eu espero que tanto eu quanto a Paromed a gente possa também contribuir de alguma forma. Nossa empresa, a gente fez uma pesquisa, somos 73% mulheres. Ai, Né? que legal! Então, muito legal. Isso é bem Parabéns. legal. Consegui. Muito bom. Muito bom. Conseguimos, né? Então, assim, óbvio, a Paromed é uma empresa, o nosso ramo de atuação, ele tem mais mulheres mesmo, mas nós temos muitas líderes mulheres, assim, eu acho que isso é bem legal. E eu venho aprendendo muito, né, com essa diversidade, com os posicionamentos, com as visões. Isso encoraja a gente de continuar. Então, assim, o projeto de vocês é também sobre coragem, né, sobre perseverança. Então, muito, muito obrigada pela participação. A gente que tem a agradecer, Luísa, assim, foi um prazer de estar aqui compartilhando e conversando com você, né, e com o grupo, né, que vai ouvir a gente. Eu acho que é uma oportunidade também da gente trazer a nossa visão, de trazer um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente acredita,
e compartilhar mesmo, né? Pôr pessoas para refletir, para pensar e para rever, às vezes, um pouco de como estão fazendo as coisas, né? Para si mesmo ou dentro das empresas. Eu acho isso muito legal. É isso, obrigada. Foi muito bom. Nos sigam nas redes e para a Med, queremos bis, hein? Ótimo, já estão convidadas para a próxima. Queremos bis. Perfeito. Obrigada, gente. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.